No meio de toda a informação, às vezes contraditória, que temos recebido sobre o vírus, sobre a evolução de surtos epidemiológicos, de repente já falamos todos em surtos epidemiológicos, regras de segurança, possível vacina, eu acho que às vezes todos nós já devemos ter tido um momento em que pensamos: porque é que ninguém me explica isto como se eu tivesse 5 anos? Nem de propósito, 5 anos é a idade de uma das pessoas que hoje vai estar a fazer-lhe perguntas, e são perguntas, muitas, aquelas a que já tem respondido ao longo destas semanas. Doutora Graça Freitas, muito bem-vinda ao Observador. É mais fácil responder a jornalistas nas conferências de imprensa diárias, a decisores políticos nas reuniões do Infarmed, ou a crianças de 5 anos? Eu acho que a crianças de 5 anos, não tenha dúvida nenhuma que vai ser uma entrevista difícil para mim, porque elas são desconcertantes e perguntam aquilo que nós ainda não ouvimos muitas vezes perguntar. Imagino que já lhe tenha acontecido neste processo, perguntas de crianças especificamente, que fica assim, sem saber bem como responder. Sim. No outro dia, uma perguntou-me se eu achava que era mais importante que o Senhor Presidente da República e o Senhor Primeiro-Ministro, logo dois ao mesmo tempo. E, portanto, como calcula, não é uma pergunta, a resposta é fácil, mas fica-se de facto parado a pensar: mas o que é que passa pela cabeça desta criança para fazer esta pergunta? Mas percebe que ganhou um destaque muito grande na vida dos portugueses e na informação que chega, que até põe as crianças a achar que se calhar esta senhora é mais importante do que aquilo que nós pensávamos. Mas olha, vou-lhe ser sincera, eu não tenho muito essa sensação. Há pouco tempo vi uma classificação do número de horas na televisão no mês de abril e para mim foi uma surpresa absoluta e total ter visto em que lugar é que eu própria aparecia. Isso tem sido um fenómeno que para mim não é muito fácil de lidar, porque eu não me fui apercebendo ao longo dos dias, porque de facto os meus dias são muito compridos, são todos muito ocupados, o pouco que resta é para, enfim, ainda ler mais umas coisas, responder a mais uns mails e depois tentar dormir alguma coisa. Portanto, não me fui apercebendo dessa exposição e, portanto, não foi assim tão intuitivo para mim que uma criança me perguntasse isso e porque é que me estava a fazer essa pergunta. Claro que eu respondi não, nunca, jamais, em tempo algum. Fique bem claro que a resposta foi exatamente assim. Vamos ver se da conversa de hoje com outras crianças surgem questões como estas. Eu presumo que nesta altura nós possamos começar pela Leonor Paiva, que tem 7 anos. Há aqui uma explicação importante, que é: a Leonor junta-se a nós com uma bandelete amarela muito bonita a partir de uma reunião virtual, porque por causa também do distanciamento social optámos por não ter as crianças aqui connosco na redação do Observador. Leonor, olá, obrigada por te juntares a nós. Está tudo bem? Podes fazer a tua pergunta, por favor. Eu queria saber se quando a escola começar, se eu vou poder brincar com os meus amigos como de antes. Olha, Leonor, boa tarde, é a primeira coisa. Segunda coisa, já viste que gostamos as duas de amarelo. Não sei se me estás a ver, mas eu também estou vestida de amarelo. É uma das minhas cores preferidas, se calhar a que eu prefiro mais. Olha, a resposta à tua pergunta é assim: podes voltar a brincar, vais voltar a brincar certamente. Não vais brincar é da mesma maneira que brincávamos antes. Nós estamos agora a passar, já percebeste, uma fase que é diferente. Tu ainda és muito pequenina, mas é diferente na tua vida e na vida dos outros. Portanto, temos que inventar novas formas de brincar. Já sabes que temos que manter alguma distância uns dos outros para que nos protegermos a nós e aos nossos amigos. Não devemos estar muitas pessoas juntas num espaço muito pequeno. Temos que lavar mais vezes as mãos, não podemos nunca tossir nem espirrar para cima dos nossos amigos. Portanto, vamos ter que ser muito imaginativos e encontrar novas formas de brincar. Estás a imaginar alguma forma de brincar com as tuas amigas e os teus amigos que possa cumprir esta regra que eu disse, de ficares mais à distância e de poderes à mesma partilhar com eles coisas boas? Podes dar-me um exemplo? Ainda não sei. Está bem. Tens tempo para pensar. Daqui até lá é um bom exercício começares a fazer uma lista. Que brincadeiras é que eu posso fazer com os meus amigos quando voltar, em segurança, para não pôr nem a vida deles nem a minha em risco? Pode ser? Começas a fazer uma lista? Olha, achas que, por exemplo, duas pessoas sozinhas
cá fora num pátio, uma a tirar uma bola à outra, pode ser? Sim. Também acho. São duas, estão longe uma da outra, a bola convém não cair ao chão, se cair, paciência, voltam depois a lavar as mãos antes de se tocarem ou de tocarem noutra pessoa e, portanto, como podes ver, há muitas maneiras de brincar sem ser como era antigamente, inventando novas formas. Até podes depois partilhar a tua lista com os teus amigos para ver o que é que daí sai. Foi uma boa resposta, Leonor. Sim. Estás convencida ou... Mais ou menos. Obrigada, Leonor. Obrigada pela tua pergunta. Adeus, boa tarde. Esta é provavelmente uma das grandes preocupações das crianças, não é? Quando é que vão poder estar a voltar a uma vida normal? É a grande preocupação de toda a gente, acho eu. A nossa maior aspiração era podermos andar para o dia 30 de dezembro, como eu costumo dizer, no dia antes de sabermos que este vírus existia e voltarmos à nossa rotina despreocupada e habitual. Acho que é uma aspiração que todos temos e, portanto, é normal que as crianças também, apesar da capacidade que eles têm de se adaptar. Vamos ver se essa também é uma das preocupações do Manuel Inverno, que aqui pela minha cábula tem 13 anos. Olá, Manuel, bem-vindo. Obrigada. Podes colocar a tua pergunta, por favor. Doutora, acha que estamos a lidar bem com o Covid-19? Olá, Manuel, muito gosto em conhecer-te. Olha, eu acho que sim, sabes, porque tu ainda és muito novo, mas tens já experiência na tua vida e já tinhas a tua rotina. E, portanto, nós, os seres humanos, estamos a demonstrar a nossa capacidade de aprender. Portanto, nós encontramos nas nossas vidas um vírus, que é uma partícula, mas é uma partícula que se propaga de umas pessoas para as outras. Ele precisa das nossas células para se replicar, para se fotocopiar, e por isso é que ele nos invade, digamos assim. E nós, nestes poucos mais de 4 meses, enfim, que lidamos com esta ameaça, deixa-me cá ver, janeiro, fevereiro, março, abril e uma parte de maio, aprendemos muitas coisas. Aprendemos que este vírus existe, aprendemos que ele tem uma forma de entrar dentro do nosso organismo, aprendemos que ele tem uma forma de nos infectar, mas também aprendemos a defender-nos, aprendemos a fazer tudo para contrariar a ação deste vírus. E, portanto, eu acho que nós, os seres humanos, a humanidade em geral, os portugueses, os meninos da tua idade, as pessoas mais velhas, demos uma grande prova da nossa sabedoria. Ficamos em casa quando foi preciso ficar em casa, mantemos agora regras de higiene diferentes, brincamos de forma diferente, trabalhamos de forma diferente e, portanto, a resposta é sim. Acho que sim, que estamos a aprender a lidar bem. É óbvio que às vezes não fazemos tudo certinho, porque é uma forma de aprender, é como um bebé que está a aprender a caminhar pela primeira vez. Nós estamos a aprender uma nova forma de estar na vida, mas todos os dias fazemos um bocadinho melhor e vamos nos habituando e um dia, quando estivermos adaptados a este vírus ou quando houver uma vacina ou um bom tratamento, vamos outra vez aprender a ser como de antes, a voltar à nossa vida como era anteriormente, ou se calhar um bocadinho diferente, uma mistura das duas coisas. Vamos ver o que é que o futuro nos espera. Mas animados. Sim. Tu estás animado, Manuel? Achas que é mesmo isso que vai acontecer? Sim, acho que sim. Ficaste convencido, portanto? Sim. E estás convencido que nós vamos conseguir adaptar-nos, porque a espécie humana está cá, como as outras espécies, temos uma grande capacidade de nos adaptar. Ok. Manuel, muito obrigada pela tua pergunta. Isso surpreendeu aquilo que dizia, os portugueses foram capazes de respeitar as ordens, respeitar as regras, confinar, ficar em casa. Isso surpreendeu-a, sobretudo ali no início. Houve algum momento em que temeu que as pessoas não o fizessem de imediato? Eu não fiquei muito surpresa, eu estava de facto à espera. Há aqui uma questão que para mim é muito importante, que é mesmo a percepção do risco. Se nós não percebermos o risco, dificilmente mudamos ou nos adaptamos. Eu creio que houve uma boa percepção do risco por parte da maior parte das pessoas. E, portanto, uma vez esse risco percepcionado,
entendeu-se que eram necessárias determinadas medidas e que essas medidas tinham que ser levadas muito a sério. E foi o que as pessoas fizeram e arranjaram, de facto, formas de dar resposta. Portanto, acho que não fiquei muito surpresa, porque se percebeu, e aí houve muitos fatores importantes. Se calhar aquela experiência dramática de Itália, a experiência também de Espanha, mas sobretudo de Itália, que era um país aqui tão perto, fez com que todos nós percebêssemos que existia um risco, que a ameaça era real. Esse foi um dos segredos. Nós vermos essa realidade ajudou. Ajudou. Para lidarmos cá. Infelizmente houve um grande sofrimento por parte, nomeadamente, dos italianos e de Itália, mas isso fez com que nós percebêssemos que isto não era apenas ficção ou que não era uma coisa que podia acontecer aos outros. Eu disse no início uma frase, continuo a dizer, nós somos todos italianos, em qualquer momento da história deste vírus, e até que haja a tal adaptação nossa por imunidade natural, ou que haja uma vacina, ou que haja um medicamento efetivo, nós podemos ser sempre todos italianos e, portanto, não podemos deixar isto de fora das nossas mentes. Eu dou sempre esta imagem... Na ideia de que poderia ter acontecido cá e pode sempre acontecer cá. Poderia ter acontecido cá em qualquer outro sítio, pode sempre acontecer. Este vírus tem, de facto, uma dinâmica. Um colaborador da Direção-Geral e meu amigo, Manuel do Carmo Gomes, explicou no início que o vírus era como uma mola e que, de facto, as molas tendem a expandir-se, até a saltar. E o que nós temos que fazer é pôr a nossa mão em cima da mola para ele não se descontrolar e, enfim, não nos infectar de forma demasiado intensa. E, portanto, acho que foi isso que nós percebemos, que se não puséssemos a mão em cima da mola que constitui o vírus, ele ia propagar-se como se propagou em Itália, como depois se veio propagar em Espanha. Portanto, creio que termos visto o que aconteceu de dramático nesses países, que nos podia ter acontecido a nós ou a qualquer país do mundo, foi importante para as nossas vidas e para a nossa aprendizagem, porque de facto nós apercebemos que o risco existia, que estava aqui ao lado, não era uma coisa longínqua, que estivesse ainda noutro continente, ou que nós não víssemos todos os dias os efeitos da atuação desse vírus. E, portanto, acho que isso foi uma aprendizagem que nos levou a tomar atitudes muito acertadas. Vamos agora para a pergunta do Ricardo Silva, que eu acho que também já está aqui connosco nesta conversa. Olá, Ricardo. Foi, aliás, o primeiro a aparecer para os testes há pouco. Bem-vindo ao Observador. A tua pergunta, por favor. Eu queria perguntar se as crianças, como as crianças acho que do primeiro ano até ao nono, podem infectar mais que as crianças da creche e do pré-escolar e do secundário? Não, meu querido. O que pode determinar que uns se infectem mais do que outros são os nossos comportamentos, sabes? Porque se nós tivermos cuidado, até é mais difícil para os meninos muito pequeninos terem cuidados. Um menino de 2 ou 3 anos não consegue fazer o que tu já consegues fazer, o que eu consigo fazer, pessoas mais crescidas conseguem fazer, se quer protegerem-se elas próprias. Então o que é que nós fazemos para os meninos muito pequeninos? São os adultos, são as pessoas mais velhas que têm que ter comportamentos para tomar conta desses meninos mais pequeninos. Nós, os maiores, como tu, já somos capazes de decidir por nós próprios determinadas regras. Diz-me uma regra que tu tens que, enfim, fazer todos os dias quando saíres desse teu quarto, dessa tua sala e vieres para a rua, ou quando vens agora à rua. O que é que tu fazes habitualmente? Espirrar para o ombro e tapar sempre a boca. Muito bem. E em relação a pessoas que tu não conheces, que não são da tua família, que não vivem na tua casa, tu aproximas-te delas como antes, sentas-te ao lado delas, abraças-te a elas? Distância. Exatamente, estás a ver. Portanto, nesse caso, com essas precauções, é pouco provável que nós nos infectemos. Os meninos mais pequeninos, alguém tem que fazer isso por eles, porque eles não são capazes de fazer sozinhos. Direito a dúvida? Sim, sim. Muito obrigado. De nada.
Obrigada, Ricardo. Eu acho que a dúvida aqui, muito provavelmente, também tem a ver com algumas crianças veem outros a voltar, as crianças da creche, os irmãos mais velhos que estão em determinadas disciplinas do 11º e 12º ano e pensam, mas será que é mais perigoso para mim do que para eles e por isso é que eles voltam? Não é essa a questão. Não, olha, então eu vou explicar até para que, se ele não entendeu, fica agora a perceber. O que acontece é que nós não podemos ir todos ao mesmo tempo para a rua, porque isso ia levar a que de facto houvesse uma grande movimentação e uma grande aglomeração de pessoas. Portanto, tal e qual como para outras circunstâncias em que nós devemos voltar depois gradualmente à vida. Às vezes acontece com medicamentos, nós começamos a tomar uma medicação e depois é preciso fazer aquilo que se chama o desmame dos medicamentos ou a desabituação. Aqui é a mesma coisa. Portanto, o que aconteceu é que nós fomos todos para confinamento ao mesmo tempo, mas o desconfinamento deve ser gradual, para vermos até o efeito de cada vez que um grupo de pessoas, ou por grupo etário, ou por grupo de escolaridade, se desconfina, o que é que acontece ao vírus? Ou seja, nós temos a mão na mola e vamos tirando. E é melhor tirar devagarinho, e eu vejo, levanta a mão, e o que é que acontece quando começam as creches? Depois levanta a mão mais um bocadinho, o que é que acontece quando levanto para o 11º e para o 12º? Depois abrem-se os cinemas ou outra coisa qualquer, levantamos a mão mais um bocadinho, vamos ver o que é que acontece. Isto também faz parte da nossa aprendizagem com o vírus, é ver até que ponto é que quando nós voltamos à nossa vida de relação normal, social, económica, como é que é o comportamento do vírus. Portanto, este equilíbrio constante que é preciso manter. E é só por isso que os meninos, os adolescentes e toda a gente não voltou no mesmo dia, à mesma hora, para a rua. Portanto, isto não foi passar do 8 para o 80, é passar de forma gradual para se perceber o efeito do desconfinamento. Vamos avançar para chamarmos para esta conversa o Gonçalo Silva. Olá, Gonçalo. Aqui está ele, tem 8 anos, muito bem-vindo ao Observador. A tua pergunta, por favor. O vírus causa depressão? Se o vírus causa... Depressão. Muito bem, Gonçalo, muito bem perguntado. Olha, o vírus diretamente, ele próprio, não causa depressão, porque ele causa uma infecção nas nossas vias aéreas, como tu sabes. Ele começa por entrar pelo nariz, pela boca, depois desce, vai até aos nossos pulmões. O que acontece é que para nós nos defendermos do vírus, primeiro, temos um bocadinho de medo. Segundo, alguns de nós, todos nós, quase todos nós, tivemos que ficar em casa. Tu ficaste em casa quanto tempo? À média 2 meses. Média 2 meses, pronto. E são essas coisas que nos podem deprimir um bocadinho. A gente não vê os nossos amigos, não vê os nossos avós, não sai à rua, não brinca tanto como brincava antes e, portanto, o vírus diretamente não causa depressão. O bocadinho de medo do vírus que a gente tem, o ter que ficar em casa, o ter que não fazer a nossa vida normal, isso é que pode, enfim, não digo causar sempre depressão, mas deixar-nos um bocadinho mais tristes, mas temos que encontrar outras maneiras. Mas eu estava a falar mais ou menos das pessoas que têm o vírus, se ficam mais deprimidas que as outras pessoas. Então é assim, também te vou explicar. Há uma coisa que este vírus faz, ele não dá doença igual em toda a gente. A maior parte das pessoas tem a sorte de ter a doença e da doença ser muito ligeira. Em cada 100 pessoas, para tu teres uma ideia, mais ou menos 80, a grande maioria, tem uma doença muito ligeira. E essas, pronto, então é como se tivessem gripe, passam pela doença e não ficam nem muito frágeis, nem muito deprimidas, nem muito tristes. Outras pessoas, como tu sabes, podem ir para o hospital e essas já podem ficar um bocadinho mais frágeis porque estiveram internadas, porque tiveram a ser tratadas. E ainda há um outro grupo de pessoas que têm que ir mesmo dentro do hospital para unidades de cuidados intensivos, que é um sítio onde se recebe muito tratamento e, portanto, essas ficam sim um bocadinho mais frágeis. Mas pergunta, porque...
Ias dizer-me porque... É porque essas pessoas ou são mais velhas ou já têm outra doença ou já tiveram outra doença que os deixou fracos e agora têm esta doença e estão ainda mais fracos, por isso precisam de ir para os cuidados intensivos. Muito bem, meu querido, vamos trocar de lugar? Queres vir para aqui e eu vou para aí? Pode ser, pá, tu sabes tudo. É assim mesmo, mas é isso mesmo, é exatamente isso. A partir destas pessoas já são mais frágeis e depois ainda ficam um bocadinho mais frágeis. Mas depois tu sabes que muitos de nós superamos e ultrapassamos a fragilidade e voltamos a criar aqui ânimo. Mas já percebi que tu percebes disto. Parabéns! Está tudo, Gonçalo. Tens mais alguma pergunta? Não. Não? Então, muito obrigada. Obrigada, Gonçalo. Quando tiver que olhar para este período, esta vai ser uma das coisas que mais a vai deixar satisfeita, obviamente tendo o contexto com o que aconteceu, o facto de as pessoas terem feito várias aprendizagens em relação a esta doença de facto, a esta infecção. É verdade, é verdade. Quando se olhar para trás, isso vai ficar como uma grande coisa positiva. Ver, por exemplo, esta criança que conseguiu em tão pouco tempo apreender tantas coisas sobre o mecanismo da doença, sobre o que é ser mais frágil, sobre o que é ser mais vulnerável e sobre isso o que é que ainda a doença vai acrescentar em vulnerabilidade, é de facto a prova de que há uma imensa capacidade de adaptação e isso vai ficar como uma coisa positiva. E o que é que acha que vai recordar como uma coisa menos positiva? Menos positiva, eu creio que... Menos bem conseguida, vá. Menos bem conseguida, além do sofrimento, porque isto tem causado sofrimento, é uma doença, é uma epidemia e à partida nós temos medo. Quer queiramos, quer não, todos temos medo de adoecer, todos temos medo que as pessoas que nós gostamos muito adoeçam, os nossos familiares, os nossos amigos, portanto, houve aqui uma interrupção da nossa vida habitual, que já é cheia de riscos, cheia de problemas, mas são aqueles com que nós estamos habituados a lidar e sobre tudo isso que já nos acontece habitualmente, ainda nos aconteceu esta coisa nova, que é uma doença e que se contagia e, portanto, há um medo ancestral do contágio, quer se queira, quer não, e há o medo de perdermos alguém a quem estamos muito ligados, portanto, o que vai ficar sempre como negativo vai ser, aí pelo contrário, às vezes a capacidade também desproporcionada que a humanidade tem de responder a ameaças. Também não foi tudo bom. Nós aprendemos, nós adaptamos, essa é a parte positiva, fizemos tudo para sobreviver, para contrariar a ação da dinâmica normal do vírus, mas também houve aqui bastante irracionalidade a nível planetário, portanto, nem todas as nossas atitudes foram tão racionais como gostaríamos de ter sido, tão solidárias como poderiam ter sido, portanto, mas isso faz também parte em Portugal, ou está a falar só a nível planetário? Estou a falar a nível planetário, portanto, isto foi uma coisa que se viu à escala mundial, portanto, há aqui fragilidades, sobretudo no domínio da capacidade de tomarmos decisões um bocadinho mais racionais do que aquelas que tomamos, mesmo assim eu acho que tomamos, mais uma vez a nível global, mas também nacional, boas decisões com o nível de incerteza que tínhamos, mas se calhar quando olharmos para trás podemos pensar, por exemplo, nos mecanismos de solidariedade. De um modo geral, nestas alturas e sobretudo entre países, as pessoas tendem a tratar cada uma de si e não ser tão solidárias como deviam ser. Isso creio que vai ser uma coisa que vai ficar como uma má memória. Não que não tenha havido exemplos de grande, enfim, disponibilidade de ajuda, os profissionais de saúde, os profissionais do setor social, todas as pessoas que tenho aqui que dizer, que nos mantiveram, nós não tivemos quebras na cadeia alimentar, nós que estávamos com aquele receio inicial de que pudesse faltar comida nos supermercados, não faltou, nunca nos faltou rigorosamente nada. Isso quer dizer que também houve aqui uma cadeia produtiva a funcionar e é um bom exemplo. Portanto,
Acho que isto vai ser feito um balanço de coisas boas e coisas menos boas, que no fim o balanço vai ser francamente positivo. Esta questão, por exemplo, fala-se agora muito pouco da cadeia alimentar, foi muito importante, porque era um dos medos iniciais, era que faltassem alimentos básicos, bens básicos, e não faltaram. Isso nunca aconteceu. Seguimos para a pergunta do Gonçalo Botelho, que tem 5 anos. Olá, Gonçalo. Bem-vindo. Olá. Já te estamos a ver. Podes fazer a tua pergunta? Olá. Quando é que as escolas abrem? Quando é que as escolas Já podemos ir? Já podemos ir ao Jumbo, ao shopping, à praia. Por quê? A tua pergunta é se podemos ir ao Jumbo, ao shopping e à praia, porque é que não podemos ir para as escolas? É isso? Sim. Acho que percebi bem. Ok. Olha, porque primeiro decidiram que a gente vai fazer as coisas um bocadinho de cada vez. E, portanto, agora o primeiro bocadinho é ir ao shopping. Depois o segundo bocadinho é ir à praia. Depois o terceiro bocadinho pode ser ir passear assim no jardim com os teus pais, com a tua família. E depois vais estar descansado que daqui a um bocadinho vais voltar para a escola. Porque isto agora não vão ser férias para sempre. Portanto, um dia destes vais dar por isso e vais dizer agora vou voltar para a escola. Portanto, é uma coisa de cada vez. Sabes que os meninos muito pequeninos já foram para a creche, agora vão outros mais crescidos para a escola e, portanto, vamos fazendo as coisas à vez. Vais ir para a escola, um dia destes, podes ter a certeza. Vamos ver se já aqui está também a Maria Castro, que é um bocadinho mais velha que o Gonçalo, tem 9 anos. Maria, estás por aí? Já aqui está. Sim, Olá. senhora. Olá, bem-vindo ao Observador. Diz lá qual é a tua pergunta. A minha pergunta é: por que as creches já abriram e a primária não? Olá, Maria! Então, olha, minha querida, foi assim. Nós tivemos, como sabes, que ir ficar todos em casa mais ou menos ao mesmo tempo para nos protegermos contra o vírus. E agora vamos poder sair. Mas em vez de sairmos todos ao mesmo tempo, para a rua, para a nossa vida, para a escola, vamos saindo aos bocadinhos para voltar à nossa vida normal. E ficou decidido que os primeiros meninos a irem eram os das creches. Não é por nada, foi só porque estes eram os mais pequeninos, os pais deles precisam de voltar também a trabalhar, as educadoras podem tomar conta deles, mas aos poucos e poucos vamos todos. Portanto, as férias não vão durar eternamente e daqui a uns tempos vai chegar a vez de tu voltares à escola, de voltares a ver os teus amigos, das pessoas que ainda não estão a trabalhar fora de casa neste momento, porque estão em teletrabalho, voltar também ao seu emprego. Portanto, aos poucos e poucos, nós vamos começar a sair de casa e voltar à nossa vida, com outras regras, mas à vida como era. Pronto, tivemos que arranjar aqui uma forma, saírem primeiro uns, depois outros. Olha, saiu aos mais pequeninos primeiro, a seguir vão outros grupos. Mas vai chegar a tua vez. Olha, Maria, e tem-te custado muito estar aí em casa ou tens encontrado maneira de passar o tempo? Eu passo o tempo a fazer muitas coisas, não dá para fazer muita coisa, mas sim. Uma coisa que não fazias antes e que fazes agora? Não sei. Maria, então, olha, começaste a tratar das plantas aí de casa? Começaste a cozinhar? Nem sempre. Bom. Olha, mas aproveita. Aproveita para aprender a cozinhar, que é giro. 2 coisinhas, pelo menos. Está bem? Sim. Pronto, mais um conselho, Maria. Obrigada pela tua pergunta. Nós tivemos aqui algumas crianças que não se conseguiram ligar para fazer esta pergunta. Havia uma delas que eu acho que é a pergunta do $1 milhão, que eu presumo que já lhe tenham perguntado assim no seu círculo pessoal, que é: quando é que isto acaba? Pois é a mesma pergunta do $1 milhão. Ninguém sabe quando é que acaba. Nós temos dito isto muitas vezes. Esta é uma situação nova, é um vírus novo, e nós não sabemos qual é que vai ser o comportamento deste vírus e qual é que vai ser também o comportamento a médio e longo prazo dos seres humanos e a capacidade da ciência de fazer uma vacina, um tratamento.
e, portanto, quando é que acaba é mesmo uma pergunta que não tem resposta. A resposta que eu posso dar e que eu sinto é que isto é uma maratona e, portanto, nós temos que estar preparados para a percorrer. Dia após dia, semana após semana, sem saber exatamente, ao contrário das maratonas que se fazem nas provas de atletismo, que se sabe quanto é que duram, quanto é que medem em quilómetros, aqui nós não sabemos o fim. Eu às vezes digo que isto compara-se, apesar de nós no domínio da ortopedia sabermos mais, se alguém parte, por exemplo, uma perna acidentalmente, tem depois um longo período de aprendizagem à frente, porque é intervencionada, passa por uma cirurgia, fica num hospital, depois fica em recuperação, faz fisioterapia, depois sai para a rua, depois anda com canadianas, depois umas pessoas recuperam mais facilmente do que outras, e isto não é conversa apenas para as nossas crianças, é porque faz parte do processo. E depois um dia, quando se dá por isso, está-se praticamente a andar, a marchar como antes, como normalmente, e portanto aqui vai ser isso que vai acontecer. Mas acha que uma das coisas que pode impactar essa diferença de comportamento das pessoas consoante o momento em que estejam, pode ser coisas como, por exemplo, aconteceram esta semana, que alguém na OMS diz segunda vaga altamente improvável. Depois outra pessoa diz, não, calma, nós não estamos a dizer bem isso, o que estamos a dizer é que provavelmente vamos ter, mas pode não ser tão intensa. Não há, de facto, possibilidade de haver um comprometimento nem com datas, nem com o que vai acontecer. Não. Mas este tipo de informações em 2 dias diferentes não pode deixar as pessoas numa situação de pensar, nem eles se entendem. Não vale a pena. Mas nós também temos que nos habituar a viver com as imperfeições da incerteza. E, de facto, quando as pessoas dizem nem eles se entendem, não há muita sustentabilidade científica, não há tempo. Não há 5 meses desta nova realidade no planeta, portanto... Há teorias, algumas vão estar mais certas do que outras, isto é como os jogos, só no fim é que vamos saber quais eram os estudos mais certos, quais eram os estudos mais robustos, quais foram as melhores teorias, certamente alguma vai acertar. Temos que também ter alguma paciência, porque a ciência não é instantânea, estas coisas têm que se produzir com calma, com cuidado, ver se houve diferenças em função quer das pequenas mutações que o vírus já sofreu, quer em função da sociedade, porque as sociedades não são todas iguais, perceber o que é que cada um destes estudos vale e não tirar conclusões precipitadas. Eu acho que temos que ter muita cautela e não tirar de facto conclusões precipitadas. Independentemente quantas vezes teve que dizer isso em reuniões com os decisores políticos, teve que pedir paciência e teve que explicar coisas como se tivessem 5 anos. Foi muito o seu papel durante este tempo todo, não é? De explicar esses detalhes e, sobretudo, alertar para não pode ser amanhã. Pois, eu acho que esse é o papel das pessoas mais ligadas ao lado científico da questão. De facto, estas doenças contagiosas, voltamos à mesma história, são doenças que se transmitem-se de acordo com uma determinada dinâmica, têm uma história natural, cada vírus, cada doença, cada micro-organismo tem uma história, um comportamento, alguns nós conhecemos e, portanto, conseguimos prever o que é que vai acontecer. No caso concreto deste, não. Nós não sabemos ainda hoje tudo sobre a história natural do vírus. Nós nem sequer temos a certeza de qual é que foi a origem do animal para a pessoa. A certeza ainda não temos, nem sei se algum dia teremos. E, portanto, há aqui muitas incógnitas e cabe também muito, não a mim apenas, mas muito à comunidade científica, explicar isto. Agora, eu sei que o que esperam de nós são certezas, e isto também é uma aprendizagem que se tem que fazer. É quando nós dizemos às pessoas que ainda há muitas coisas que nós próprios não sabemos que isso não é o que as pessoas querem ouvir. Porque as pessoas esperam que a gente diga o que diz, sei lá, do vírus da gripe, ou de outras doenças que já se conhecem, ou de medicamentos que já sabemos qual é o seu comportamento. Portanto, isto também é difícil, dizer às pessoas, confiem em nós, apesar de nós termos dúvidas, percebe? Como é que se convence alguém a dizer, tenha confiança em nós, no sistema, mas nós temos dúvidas, porque este vírus é muito novo, e porque não sabemos ainda tudo, e porque ainda há aqui zonas que nós não percebemos bem.
Mas eu creio que não há como ser verdadeiro, como ser transparente e como haver esta partilha e saber que nós todos os dias tentamos aprender mais e saber mais e fazer melhor com o que sabemos naquele momento. E acho que isso faz parte do movimento global de nos responsabilizarmos todos por combater este vírus, no fundo. E não há maneira de dizer isto de outra forma. Nós não podemos dizer é preto, é branco, é assim, vai ser 2 semanas, 4 semanas, uma onda grande, uma onda pequena. Não, temos que ter a humildade. Eu acho que isto também nos centrou outra vez na questão de tentarmos ser humildes e de dar tempo ao tempo para perceber as coisas e de termos a transparência de partilhar com as outras pessoas que não são, tirando aqui as nossas crianças, e mesmo estas não são completamente infantis, porque percebem, se lhes explicarem, que há aqui uma margem de incerteza e uma margem de risco que temos que assumir que é assim mesmo, porque não há como conhecer tudo em tão pouco tempo. E também nunca, 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 na história da humanidade, mas nunca, foi tão rápido o avanço da ciência e do conhecimento. Se isto tivesse sido há 30, há 40 anos, nem sequer ainda nos tínhamos sequer apercebido que estávamos perante uma situação destas. Só percebíamos que estávamos a ter mais mortalidade ou menos mortalidade por uma coisa qualquer que ainda não sabíamos bem. Mesmo nessa incerteza toda, acha possível, bom, tem mais convicção ou também tem mais esperança de que surja uma vacina até ao final do ano? Não. Vou-lhe ser muito sincera. Eu trabalho, como sabem, em vacinas há muitos anos e sei quão difícil é fazer uma vacina, porque uma vacina tem que, primeiro, ser segura, não pode fazer mal, porque é o primado quase da medicina. Primeiro não fazer o mal e depois tentar fazer o bem. Portanto, tem que ser segura, tem que fazer efeito, ser efetiva, senão não vale a pena. E tem que ter qualidade, os seus componentes. E isto é um produto de biotecnologia, portanto, uma vacina imita o comportamento do vírus, mas sem nos dar doença. Portanto, o que uma vacina faz é dar-nos imunidade, dar-nos a vantagem, sem termos a desvantagem de adoecer. E isto é difícil. Mimetizar um vírus ao ponto de ele não nos fazer mal e fazer com que a gente se proteja, fazer bem. Portanto, isto não é fácil. Se fosse fácil, havia vacinas para praticamente tudo e não há, infelizmente. E depois, mesmo de passar estas fases todas e estes testes, nós não nos podemos esquecer que as empresas vão ter que entrar em modo de produção e que essa produção também tem que ter elevadíssimos padrões de qualidade. Quem me dera a mim chegar ao inverno e ter já uma vacina produzida, descoberta, testada, segura, eficaz, de qualidade e com uma capacidade de produção para os milhões e milhões e milhões de seres humanos que nós somos. Mas não acredito que vá ser assim. Nós temos mesmo que terminar e vamos mesmo terminar. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta, porque tenho uma enorme curiosidade em relação a uma coisa que já está a começar a acontecer em Portugal, que tem a ver com os inquéritos serológicos. Na sua estimativa, porque eu imagino que pense nisso e conhece esta realidade muito bem, a que número é que nós vamos chegar no final destes inquéritos? Acha que é possível que uma quantidade ou uma percentagem significativa da população portuguesa tenha anticorpos, já não vamos falar de imunidade, mas pelo menos anticorpos ao novo coronavírus? Ou é impossível ter essa noção? Neste momento eu não lhe sei dizer, honestamente não sei dizer, porque nós também ainda não sabemos, enfim, de forma robusta, qual é a proporção de uma determinada população. E eu aqui, quando digo uma determinada população, tenho que ter muito cuidado, porque as populações também não são iguais. Depende de muitos fatores, depende das características sociais, da densidade populacional, da concentração, da idade. Portanto, tudo isto são variáveis que influenciam a quantidade de pessoas assintomáticas que há numa população. Porque essas assintomáticas também estão infectadas e, portanto, também produzirão à partida anticorpos. E, portanto, não sabendo o que é que está debaixo da ponta do iceberg, eu não lhe posso fazer uma estimativa. Por isso é que o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, está agora a fazer o estudo piloto para ficarmos com uma ideia, mesmo nos outros estudos serológicos que já fizemos, de micro-organismos que conhecemos, partimos de uma base sólida de conhecimento para fazer uma projeção de que quantidade de pessoas vão estar imunizadas. Não, neste momento é muito difícil dizer. Nós sabemos, de facto, a pontinha do iceberg, não sabemos o que é que está debaixo da água. A experiência sueca é um bom exemplo,
porque de facto criou-se uma grande expectativa e quando se fizeram os primeiros, enfim, estudos serológicos, os resultados não corresponderam à expectativa, que se calhar também era demasiado otimista, que se criou à volta daquele modelo. Não que haja um modelo mais certo que outro, é a tal aprendizagem que eu lhe digo, portanto, mas criou-se ali, parecia que ia ser o milagre e não aconteceu. Muito obrigada, Obrigada. doutora Graça Freitas, obrigada por ter vindo ao Observador.